Gente, o que eu vou fazer agora? Já fui na depiladora, já arrumei esse meu cabelo com seda ceramidas. O que eu vou fazer agora? Não acredito. Tem que ligar agora pra sair. Ai, gente, esses vídeos do Vambora Conversar são muito da hora, né? Ai, gente, esse menino é muito fantástico. Ai, eu adoro esse menino. Ai, Jesus. Ai, gente. Ai, a Clarice. Oi, amiga, tudo bem com você? Como que você tá? Oi, Selma, é a Clarice. Preciso te contar uma coisa urgente. Mas você não viu no canal do Vambora Conversar? É, daquele menino lá, o Emerson. Sim, que tem o canal do Vambora Conversar. Você não viu? Eu tava assistindo agora os vídeos dele. Ah, então, eu vi. Ele vai postar um novo? Ele vai ficar falando de Utah? Não. Falar de como que é a vida aqui nos Estados Unidos, dando dicas sensacionais que ele sempre faz? Não também, Selma. Então, lembra que ele falou no último vídeo que ele tinha dado uma sumidinha? Ele vai contar pra gente que a gente já sabe que ele é gay, né? Porque o paladar do gay é assim, ele é gay, né? Ele vai contar isso, ele vai contar como que ele virou gay. Exatamente, nesse vídeo ele vai contar tudo, que ele falou que ele vai detalhar tudo, tintim por tintim, como que foi que ele descobriu que ele era gay, como que ele se assumiu. Sim. Menina, mas eu não vou perder esse vídeo por nada. Não vou perder esse vídeo por nada nesse mundo. E nem você, viu, pode perder esse vídeo, viu? Eu sabia há muito tempo que ele era gay. Muito tempo eu já sabia já que ele era gay. Ué, mas como que você sabia? As bichas são sempre felizes, são sempre pra cima, são sempre do bem. E ele é uma pessoa fantástica. Eu adoro ver os vídeos dele. Ele, ai, me cativou. Acho que foi um encontro de almas, né? Acho que eu sou viada também, né? Ah, ele falou que ele vai colocar daqui a pouco? Então, Clarice, vem pra cá pra gente assistir juntas. Eu tô aqui deitadinha na minha cama, linda, com a minha televisão de 54 polegadas. A gente pode assistir juntinhas aqui. Vem pra cá, então. Ótimo, eu tô indo. Eu vou comprar uma champanhe no meio do caminho e uns quitutes e a gente come e a gente assiste o vídeo dele, tá bom? Beleza, então. Tô chegando. E nem você que está em casa pode perder. Esse vídeo pode ser uma coisa que você precisa saber, que vai te ajudar muito. Talvez a entender, ou talvez respeitar melhor se você tem uma pessoa na sua família, na sua comunidade, ou algum amigo. Então, vamos embora conversar. Cadê você, Clarice? Para botar a internet, para poder entrar na internet, né, e ver tudo aquilo. E teve um dia que eu tinha entrado num site gay, porque eu nunca tinha visto, tipo, homens transando e como que era, né? E eu me lembro que no outro dia, acho que até por um lado a gente já se afastou disso, né? Eu me lembro que num outro dia que ele foi lá em casa, ele tava dando uma olhada no computador, né? Eu nem sabia que ficava lá nas pesquisas, né, tudo que a gente tinha visto. E lá tinha, né, que eu tinha visto coisas gays, né? E ele viu, ele olhou, ele me perguntou, ele falou algumas coisas, mas como ele era bem firme numa religião nessa época, né, a gente perdeu um pouco, se afastamos um pouco por causa disso. Porque tem pessoas também que, gente, fazem umas perguntas que não faça isso para uma pessoa que é LGBT. Primeiro, né, se a gente acredita em Deus. A minha preferência sexual não tem nada a ver com acreditar ou desacreditar em Deus. Eu tenho minha fé, eu acredito em Deus do fundo do meu coração, né? E outra coisa, eu tenho um amigo que é gay, é como se a gente fosse dar em cima de um hétero ou algo assim. Óbvio que não, gente. Exatamente. Né? Porque senão todo hétero agora, um homem não pode ter uma amiga mulher, senão ele vai dar em cima dela ou vice-versa. Não, é a mesma coisa. Uma coisa que não tem nada a ver com a outra. Então eu não sei se ele estava achando que eu ia querer ter alguma coisa com ele, ou se era muito da religião. Só sei que a gente acabou se afastando.
Nesse momento foi um momento bem crucial na minha vida, porque foi um momento que eu estava dentro da igreja Mormon, né? Que eu comecei a seguir todas as coisas com 18 anos, que eu fui para a missão, eu fiquei 2 anos lá na missão, e na missão também fui ensinado de que isso era errado, de que a gente ia para o inferno. Tinha até um manual da igreja dizendo... Eu não tô aqui para falar mal da igreja, tá, gente? Mormon, não. Foi um período que eu passei na igreja, que eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, mas eu tenho que contar isso para vocês. Que foi um momento que até mesmo nas palestras lá, não nas palestras, nos livrinhos lá, estava dizendo que se você tivesse um companheiro gay e tentasse fazer alguma coisa, era para você malhar ele na porrada, né? Então eram coisas complicadas, sabe, que aconteciam. Mas fiquei esses 2 anos na missão, aí voltei. Eu pensei que essas coisas iam melhorar, mas não melhoraram, né? Eu não tive tempo de contar para o meu pai e para minha mãe, porque assim que eu voltei de missão, a minha mãe teve um problema muito grande, muito sério no coração, né? E ela veio a falecer depois de alguns anos. Eu já cuidava do meu pai, que não tinha uma perna, que tinha tido derrame. Então, mal sepultei minha mãe, no outro ano meu pai já faleceu. Então, eu não tive tempo. Apesar que eu já sabia, tinha toda a certeza do mundo que a minha mãe sabia que eu era gay, sabe? E pra ela acho que nunca foi nenhum problema isso. Mas eu não tive tempo de contar pra eles que eu era, sabe? E daí, depois que eu passei por essa parte, que eu ainda estava na igreja, e eu me lembro como se fosse hoje, gente, eu conheci meu primeiro namorado, sabe? E eu já estava com 24 anos, ele tinha 18, e foi uma coisa maravilhosa, sabe? Acho que a primeira vez que eu beijei um homem foi uma coisa que eu vi borboletas, eu vi, tipo, uma coisa assim maravilhosa acontecer. E daí foi quando eu me aceitei totalmente e eu vi que eu era gay e eu não podia mudar isso, essa essência, eu não podia mudar a minha natureza que me fez assim, sabe? E eu tava ainda na igreja e eu conheci outras pessoas depois. Foi até engraçado, gente, porque eu nunca tinha entrado num aplicativo, né? E eu entrei num aplicativo e lá tinha um cara que era gay, que ele tava querendo montar um grupo de WhatsApp na época de pessoas que eram gays. E esse grupo foi tão importante pra mim, mas foi tão importante pra mim, porque foi nesse grupo que eu conheci pessoas, né, lá que eram gays, algumas que estavam se descobrindo, outras que já eram, né? E era um grupo tão bacana, porque a gente não falava de putaria, não falava de sexo, nem ficava, né, fazendo isso. Era um grupo que a gente conversava, a gente demorou um mês conversando nesse grupo, se conhecendo, até que a gente se encontrou a primeira vez num parque. Todo mundo, foi uma coisa maravilhosa. Lá eles me ensinaram a eu usar camisinha, a eu ter cuidado com doenças como a AIDS, como o DST, a tomar cuidado com pessoas, a tomar cuidado com pessoas que não gostam de gays. Inclusive teve muitos jovens lá que foram botados para fora de casa quando o pai e a mãe descobriu que era gay. Outros que foram espancados na rua. Uma série de coisas que para mim foi um aprendizado muito grande. Lá eu conheci um rapazinho que a gente começou a namorar também, né? E foi uma coisa, nossa, foi como se fosse um amor de adolescente, né? Mas eu ainda estava na igreja e eu sabia que não dava para mim viver em dois mundos, né? E eu sabia que eu não podia ficar com aquilo. Ou eu vivia os dogmas da igreja, né? Eu sabia que eu não ia conseguir casar com alguém nem fazer alguém feliz, né? Eu até, gente, numa época eu tinha uma namorada, né? Que eu amava ela demais, eu amava ela muito. O nome dela era Simone. Só que eu sabia que eu era gay, né? Foi na época que a igreja, enfim, coloca nessas coisas, né? Eu acho que por ela ter cuidado tanto dos meus pais, né? Na época que eu tava na missão, eu criei um amor tão especial com ela, né? A gente acho que só se beijava, não fazia... Eu acho que só se beijava, não fazia nada mais além disso. Mas eu tinha na minha mente que se eu me casasse com ela, eu ia fazer ela infeliz. Porque não era aquilo que eu queria, né? Então eu me lembro que eu terminei com ela, né? E logo depois, enfim, conheci esse grupo e tudo mais, né? Aí foi um momento que eu li uma escritura que dizia assim: ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, Deus ele vai te vomitar. Então eu falei assim, eu preciso, né, decidir se eu vou ficar aqui na igreja e talvez vou ser um solteiro, acreditando que eu vou mudar,
ou eu vou sair da igreja e seguir a minha vida e ser feliz. Eu me lembro que depois disso, a primeira vez que eu transei, eu fui e conversei com o meu bispo e foi um período muito complicado, sabe? Foi um período que, por mais que eu me descobrisse sexualmente, sabia que era aquilo, foi um período que eu fiquei com muito medo de perder as pessoas que estavam à minha volta e um medo de ir pro inferno. Mas até tinha uma escritora na igreja que falava que a mesma pessoa que você é aqui, você vai ser no outro mundo também. Então eu falei, isso não vai mudar. Gente, quantas vezes eu chorei. Quantas vezes eu implorei para Deus para que Ele mudasse isso dentro de mim, sabe? Quantas vezes eu fiquei em claro, ajoelhado, orando, fazendo milhões de coisas para que Ele mudasse isso dentro de mim, para que tirasse isso dentro de mim. Até o tempo que eu encontrei, que eu entendi que Deus, Ele me ama e tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu me lembro que eu estava deitado, né? Eu tenho uma pessoa que eu amo de paixão, que eu espero que ela esteja vendo esse vídeo. Que eu acho que foi a maior demonstração de carinho que eu tive na minha vida. Foi do Marcelo. Marcelo é uma pessoa fantástica. Eu e ele nunca brigamos. É uma pessoa que a vida me apresentou. E eu morava num apartamento no centro, né, da minha cidade. Enfim, ele tinha feito missão, queria morar em São Paulo, ele não tinha pra onde ficar, foi ficando em casa até que a gente acabou dividindo o apartamento, né? Ele sabia que eu era uma pessoa feliz, que era uma pessoa pra cima. E teve um dia, eu tinha terminado com esse namorado, né? Que a gente tinha costume de colocar o colchão na sala, né? E conversar e assistir filme e tudo mais, né? E ele viu que eu tava calado. E eu coloquei... A gente tava assistindo, né? Depois a gente desligou a televisão e a gente acabou ficando deitado lá no escuro, né? Ele falou, Emerson, me conta o que tá acontecendo com você. E eu peguei e falei assim pra ele, eu não posso te contar, porque eu acho que se eu contar, acho que acaba a nossa amizade. Ele ficou preocupado. Ele queria saber o que estava acontecendo. Daí foi quando eu falei pra ele que eu era gay, que eu tava muito triste porque eu tinha tido minha primeira decepção amorosa, né? E eu falei assim pra ele, tudo bem, se você não quiser mais morar comigo. Nesse tempo a gente estava na igreja ainda, né? Eu falei, tudo bem se você não quiser namorar comigo, ou se você não quiser mais morar comigo. E se você quiser ir embora amanhã, eu vou super aceitar, vou super entender. Um silêncio parou no ar. Ele falou assim, independente se você gosta de homem ou de mulher, você é uma pessoa fantástica, você tem um coração generoso, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa que eu não quero perder na minha vida. Independente se você gosta de homem, de mulher, de qualquer outra coisa. Não é isso que vai nos afastar. Não é isso que vai acabar a nossa amizade. Nossa, o Marcelo é uma pessoa muito importante pra mim, sabe? Eu espero que ele esteja vendo esse vídeo, ele é uma pessoa muito importante pra mim. E depois as minhas irmãs saberam disso, me deram todo o apoio do mundo. E teve uma pessoa, que eu não sei se ela vai ver esse vídeo, né? Mas foi o bispo da minha igreja, Washington. Eu falei pra ele, olha, eu vou sair da igreja porque eu não posso continuar aqui e fazendo coisas erradas. E eu me lembro que ele olhou muito nos meus olhos e falou assim, olha, eu como bispo, eu poderia te falar milhões de coisas pra você não sair, pra você ficar. Mas como um pai, que eu me considero sendo seu, e pelo amor que eu tenho por você, vai ser feliz. Então, a menos que alguém tenha mais alguma coisa a acrescentar, nós vamos adiar a nossa decisão. Mary? Ô pai! Ora, vamos! Pai, vem aqui! Ora. Pai, depressa, a mamãe tá na TV. Homossexualidade é um pecado. É isso mesmo, Os homossexuais estão condenados a passar a eternidade no inferno. Vamos pro E se inferno. eles quiserem mudar, eles podem ser curados do jeito pecaminoso deles. Se eles virassem da tentação, eles poderiam ser normais de novo. Só se eles tentassem e tentassem muito, mas não funciona. São todas as coisas que eu disse pro meu filho Bob quando eu descobri que ele era gay. Quando ele me disse que ele era homossexual, meu mundo caiu. Eu fiz tudo o que eu pude para curá-lo da doença dele. 8 meses atrás, meu filho pulou de uma ponte e se matou.
Eu me arrependi muito da minha falta de conhecimento sobre os gays e o lesbianismo. Eu vejo que tudo que eu aprendi e disse era fanatismo e difamação desumana. Se eu tivesse investigado além do que me disseram, se eu tivesse ouvido o meu filho quando ele abriu o coração para mim, eu não estaria aqui hoje triste com vocês, cheia de arrependimento. Eu acredito que Deus ficou satisfeito com o espírito gentil e amoroso do Bob. Aos olhos de Deus, a bondade e o amor é tudo o que conta. Eu não sabia que cada vez que ecoa a condenação eterna para o público gay, cada vez que eu me referia ao Bob como doente e pervertido e um perigo para as nossas crianças, a autoestima dele, o senso de valor dele estava sendo destruído. E, finalmente, o espírito dele ficou irreparável. Não que Deus quisesse que Bob subisse pelo outro lado da estrada e pulasse diretamente no meio do caminho de um caminhão de 18 rodas que o matou na hora. A morte do Bob foi o resultado direto da ignorância dos pais dele e o medo do mundo gay. Ele queria ser escritor. As esperanças e os sonhos dele não deveriam ter sido tirados, mas foram. Existem crianças como Bob, sentadas em suas congregações, desconhecidas para vocês. Elas vão ouvir quando vocês ecoam amém. E isso em breve irá silenciar as orações deles. As orações deles para Deus, pedindo compreensão e aceitação e para o seu amor. Mas o seu ódio e o medo e a ignorância do mundo gay silenciará essas orações. Então, antes de ecoarem a mim em sua casa e no local de adoração, pensem e lembrem. Uma criança está ouvindo. Boa noite. Pessoal, estão descobrindo muitas coisas sobre mim, tá? Mas fica ligado que logo eu vou postar a última parte desse desabafo, dessa minha história que eu tô contando resumidamente para vocês, tá bom? Então fica atento. Ai, não é perigoso? Será que vamos descobrir?